Feliz sábado, irmãos. É um prazer falar com vocês não me conhecem, meu nome é Palmira, é assim que a gente se apresenta. Prazer falar com vocês. Prazer estar aqui hoje com vocês também. Às vezes a gente tem planos, para o final do ano, mas Deus, Ele muda os nossos planos. E aí, ficar na igreja, ficar aqui hoje também é um plano divino para nossas vidas. Obrigado por todos vocês que vieram. E obrigado também àqueles que estão assistindo em casa, Aqueles que estão assistindo em casa, que Deus possa abençoar vocês hoje também e que o que nós fomos estudar hoje sirva para todos nós. Eu li essa história várias vezes na Bíblia e no Espírito de Profecia. Essa história que eu li, e vocês já leram também, se encontra em Mateus capítulo 19. Versículo 16 ao versículo 22. Vamos abrir as nossas Bíblias para a gente ler? Nós lermos juntos? Antes que alguém venha brigar comigo na saída, ali, quando eu estiver ali cumprimentando vocês, eu quero dizer para vocês que o sermão de hoje é baseado no capítulo Desejado de Todas as Nações. O capítulo se chama Uma Coisa Te Falta. Então, não é meu sermão, é sermão da irmã White. Então, vocês briguem com ela na saída, não falem comigo. Que nós vamos ler algumas coisas interessantes que, como pessoas da igreja, nós deixamos de fazer e já até esquecemos. Que muitas vezes nós não entendemos como se processa isso, a salvação. Muito bem. Vamos ler. Eis que alguém, se aproximando dele, disse: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado, e o que me falta ainda? E disse Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, todos os teus bens, tudo entregarei, e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e depois vem e me segue. Tendo, porém, os jovens ouvido essa palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Veja bem, o jovem foi procurar Jesus para saber o que ele tinha que fazer para ele alcançar a vida eterna. Essa pergunta é a pergunta que todos nós fazemos. Você não se pergunta, de vez em quando? O que eu preciso fazer? O que eu tenho que fazer para melhorar minha vida espiritual, para eu alcançar a vida eterna, para eu não perder o céu? Quem é que nunca fez essa pergunta aqui? Eu já me pergunto várias vezes, e eu creio que vocês também. A salvação, ela depende do quê? Depende do que eu faço ou não depende do que eu faço? Essa tem sido uma pergunta crucial para os adventistas também. Porque vocês vão encontrar adventistas que falem assim: não depende do que nós fazemos, só depende da graça. E tem outros que vão dizer: não, depende sim, porque a salvação, ela é um barco com 2 remos, é assim que falava no passado, na igreja, que precisa da fé e do outro lado precisa de obras. Porque se você tem fé e não tem obras, você vai ficar remando de um lado só e só girando. Bem, o que o jovem rico viu em Jesus que fez com que ele fizesse essa pergunta? Olha, ele viu o amor de Jesus manifestado. Ele viu também que Jesus tinha pego as crianças, colocado no colo, abraçado as crianças. Ele queria aquilo para si. Ele viu que Jesus era empático, ajudava as pessoas. Jesus curava. Jesus tinha pena das pessoas que estavam sofrendo. Ele queria aquilo para ele. E ele, então, desejou ser discípulo de Jesus. Agora, o que foi que Jesus viu no jovem? Ele viu que o sentimento que ele tinha era totalmente verdadeiro. Realmente, ele estava tocado pelas coisas que Jesus fazia.
Ele viu também que o jovem ele estava desejando uma bênção para si mesmo, uma bênção para ele. E não é pecado você desejar uma bênção para você, não é. E a terceira coisa foi que não pensava realmente, que infelizmente ele não pensava realmente que faltava algo. Porque quando Jesus perguntou para ele, e ele disse, guarda os mandamentos, ele disse, eu guardo todos, está tudo certo comigo, eu faço isso, faço aquilo, mas ele não notou que ele estava fazendo aquela pergunta porque faltava alguma coisa. Alguma coisa estava faltando para o jovem. Desejado de todas as nações, na página 386 e 387, na versão antiga do Desejado, vocês vão encontrar a seguinte frase, olha, o Redentor almejou nele criar aquele discernimento que habilitaria ver a necessidade da devoção da alma e da bondade cristã. Anelou ver-lhe um coração humilde, contrito, consciente do supremo amor a ser dedicado a Deus, e ocultando a sua própria deficiência na perfeição de Cristo. Olhe bem, Jesus anelou algumas coisas, queria algumas coisas. Primeiro, uma devoção da alma. Segundo, uma bondade cristã. Terceiro, um coração contrito. Quarto, supremo amor a Cristo e sem justiça própria. Foi isso que o Desejado está dizendo, que Jesus anelava ver naquela pessoa. Queria que ele conseguisse ser dessa maneira. Agora, Jesus anelou vê-lo como co-obreiro seu, ansiou torná-lo semelhante a si próprio, anelou desenvolver uma excelência no caráter e santificá-lo no serviço do Mestre. Bem, ter um caráter de Jesus para ter a vida eterna. Se a gente fosse traduzir o que a irmã White disse o seguinte, Senhor, o que é que eu faço para ter a vida eterna? E Jesus estaria respondendo, você precisa ter um caráter semelhante ao meu. Vocês concordam? É isso que está dizendo aqui, não sou eu que estou dizendo. Será que isso é perfeito? Isso é possível? Se você notar, Jesus disse assim, se queres ser perfeito. Perfeição é uma discussão na igreja adventista, que eu não vou nem entrar nesse lado aí, que vai dar muita discussão. O que é ser perfeito, o que não é ser perfeito. Hoje as pessoas falam, você não pode ser perfeccionista, perfeccionismo é errado. Nós não estamos falando disso. Jesus disse, se você quer ser perfeito, vende os seus bens. Agora, será possível uma pessoa viver sem ter pecado nenhum? Será possível que Jesus pediria para o jovem rico uma coisa que ele não ia conseguir fazer? Por quê? As pessoas hoje em dia dizem que a gente não consegue viver sem pecar. Se a gente não consegue viver sem pecar e Jesus está pedindo para ser perfeito, como é que funciona isso? Então eu tenho que descobrir o que exatamente Jesus estava querendo dizer com isso. O que é pecado? Primeiro eu vou perguntar para vocês. E você, como bom adventista, vai dizer que é o quê? Pecado é... Vamos, gente? Vocês decoraram isso. Eu sinto muito para vocês, mas vocês têm que começar a pisar. Vamos filosofar agora. Vamos entrar numa área da filosofia para vocês raciocinarem o que é pecado. Porque vocês falam transgressão da lei, é automático. Desde o voto, né, batismal que a gente está falando isso. Mas pensa comigo. Pecado em você, eu, Palmira. Pecado em mim é a natureza que eu tenho, que eu nasci em pecado me concebeu minha mãe, e que eu não tenho jeito de consertar isso, ou pecado é o meu caráter que eu desenvolvo e faço um monte de coisa que não dá certo. O que é pecado? Pecar é o quê? Depende de quê? Olha, se eu dissesse para vocês que pecado é uma coisa de natureza, que eu tenho uma natureza, e essa natureza é pecaminosa, e eu jamais vou atingir um estado de impecabilidade, ou seja, um estado de sem pecar neste mundo, então, só perfeito é só Deus mesmo, e eu não vou conseguir essa impecabilidade antes de Jesus voltar. Só quando Jesus vier e transformar meu corpo, a minha mente transformada, e pronto. Jesus faz isso aí tranquilo e eu posso ser uma pessoa perfeita. É isso que está dizendo aqui. Agora, se eu pensar que pecado é o caráter pecaminoso desenvolvido por minhas escolhas, eu escolho pecar, eu escolho fazer uma coisa errada, então
A impecabilidade é um caráter sem pecado. E Jesus estava dizendo isso. Jesus anelou desenvolver no jovem rico um caráter perfeito. Então, caráter, se eu falo que pecado é o meu caráter, está grudado no meu caráter, e o caráter eu posso mudar, porque eu posso decidir que vou mudar, então eu posso viver de uma maneira perfeita. Essa perfeição não é a perfeição que você de Deus, porque perfeito só Deus. O meu corpo ainda será um corpo de pecado, mas eu posso ter um caráter desenvolvido, modificado através de Jesus. Agora, eu pergunto para vocês, o que Cristo quer fazer conosco? Cristo quer que nós sejamos cobreiros seus. Ele anseia que nós sejamos semelhantes a Ele. Ele anela transformar a nossa vida de uma maneira excelente, termos um caráter melhor, santificarmos para o serviço dele, até que nós possamos crescer na sua presença. O desejado de todas as nações, eu vou repetir para vocês, Cristo anelou vê-lo como o cobreiro seu. Jesus anela ver você, que está sentado aí no banco, que está aí no sofá assistindo, como o cobreiro seu. Ele anela desenvolver a excelência do seu caráter e santificá-lo para o serviço dele. Então, o que faltava para o jovem rico? Ele precisava do amor de Deus na alma dele. Essa falta do amor total a Deus ia traduzir em quê? Fatalidade para a vida dele. Ele não ia ser salvo. Então, Cristo quer transformar o nosso caráter. Jesus sabe que o nosso corpo de pecado, ele só vai transformar na vinda dele. Ele sabe disso. Mas Jesus sabe que o nosso caráter nós podemos entregar a ele. Entregar na mão dele para que ele possa mudá-lo. Agora, o caráter é uma coisa que você desenvolve. Eu vou contar uma coisa interessante para vocês, que você já deve ter notado. Vocês já viram aqueles velhinhos de 80 anos, 90 anos, porque eu tenho 63 e ainda não estou velha nessa fase não, tá? Eu estou jovem. Mas vocês já viram aqueles velhinhos, bem velhinhos mesmo, que se tornam pessoas irracíveis, que você fala assim, você não pode fazer, eu vou fazer, problema meu, você não tem nada com isso? E eram pessoas boas, simpáticas, não xingavam, não falavam nada. Olha, a gente tem às vezes uns parentes, né? Eu tenho um parente que ele era uma pessoa dócil, amiga, gentil. A mulher dele era uma pessoa cri-cri, ficava no pé dele, falando as coisas com ele, você não fez isso, fez isso. E ele sempre com paciência, não, meu bem, eu vou fazer, não, espera um pouquinho, estou indo. Mas agora, eis que ele está com 80 anos, ele está com algum problema. Porque quando a mulher faz a mesma coisa com ele, agora ele ataca a mulher e xinga ela totalmente. E ele nunca foi de xingar. Aí a mulher dele me ligou dizendo, eu não sei o que aconteceu com ele. Eu não sei. Ele está fazendo assim comigo o tempo todo, isso me dá muita raiva. Eu disse para ela, ele perdeu todos os seus filtros, tudo que ele tinha, ele perdeu. E ele está fazendo o que ele é. Ele é assim, você não sabia que ele era assim. Vai ver que você, quando ele falava para você, tudo bem, meu bem, tudo certo, na verdade, ele estava com vontade de xingar muito. E não xingava, porque o caráter dele é um caráter forte. E ele amarrava aquilo ali, não vou fazer isso. Vocês entenderam? Será que fazer coisas nos torna perfeito? Fazendo coisa? Então eu faço coisa e me torno perfeito? Você vê que esse meu cunhado, ele fazia um monte de coisa. Ele atendia tudo. Mas dentro da cabeça dele não estava perfeito. Jesus disse, se você quer ser perfeito, a perfeição, então, estava em vender tudo? Era essa a perfeição? Ó, vai lá, vende tudo. A perfeição era isso? Não. A perfeição seria retirar do caráter dele todo o egocentrismo, tudo que ele tinha pensando só nele, no tempo todo nele. Era isso que Jesus queria. Jesus queria mostrar para ele que ele tinha uma coisa que estava superior a Deus.
Jesus não estava bem querendo que ele vendesse tudo, não era isso. Jesus queria mostrar para ele que tinha alguma coisa atrapalhando ele. Então, a perfeição é a entrega do caráter a Deus. Quando nós vamos a Jesus e falamos, cantamos, tudo entregarei, tudo, Senhor, vou entregar. Quanto do tudo que nós entregamos? Tudo o quê? Você já sabe tudo que você precisa saber? Pense em você, na sua religião, aonde você está agora. Como religioso de qualquer denominação, que você pode estar me assistindo, não é adventista, mas como adventista, você faz tudo o que você conhece que precisa ser feito? Vocês entenderam? Ou você fala assim, eu nem vou ler livro de irmã White nenhuma, porque se eu ler, ela vai mandar eu fazer um monte de coisa que eu não quero fazer. É verdade. A gente faz isso. A gente faz isso. Quando tem uma coisa que vai nos apontar algum erro, a gente, não vou ler isso não. Não quero saber disso. Quanto do tudo que você entregou? A perfeição é o resultado de escolhas corretas. Você vai escolhendo corretamente as coisas e Deus vai te ajudando a permanecer nessas escolhas que você fez. Porque você não é capaz de mudar o seu caráter sozinho, nunca. Mas Deus precisa ver a sua decisão. Eu quero. E quando Deus vê que você quer mesmo de verdade, aí Ele vai te ajudar, porque Ele quer que você se salve, quer que você mude. Às vezes nós oramos, Senhor, eu vou te entregar tudo. Como o jovem rico, vou entregar tudo, ou como Ananias e Safira, que disse, eu vou entregar tudo, e não entregou, guardou uma parte para eles. Você já sabe tudo? Olha, pense numa planta. Pensa numa plantinha. Você planta um pé de tomate no fundo do seu quintal. E você está todo feliz que o pezinho, a mudinha nasceu, ela começou a crescer. Aí você olha na primeira semana e diz assim, esse tomate não está perfeito, vou jogar ele fora. É assim que você faz? Não, ele está crescendo. Quando chegar em um mês, você fala assim, vou arrancar esse tomate, não deu nem um tomatinho ainda, vou jogar ele fora, não serve. Mais adiante, você olha, não, esse tomate está demorando demais, eu vou jogar ele fora, porque não serve. Deus não age assim. Deus sabe que o tomate está perfeito com uma semana, ele está perfeito novamente com um mês, ele está perfeito com 2, até que ele dê fruto, ele vai estar perfeito também na fase de dar fruto. Se ele chega na fase de dar fruto e não der fruto nenhum, aí ele não está perfeito. Mas se ele, em cada etapa da sua vida como tomateiro, ele crescer corretamente, ele vai estar perfeito. E você também pode ser perfeito se em cada etapa da sua vida cristã você decidir fazer o que é certo. Você decide fazer o que é certo e Deus vai apoiando você, puxando você, levando você. Mas isso é salvação pelas obras. Não é. Senão, a irmã White, que escreveu esse livro aqui, que vocês devem ler, chama-se Mente, Caráter e Personalidade. É um livro muito bom, por sinal, que não está editado mais, quem tem, quem não tem mais, né? É assim? Esse livro foi o livro do ano, que era de estudo na igreja durante algum tempo. Durante um ano passado, muitas famílias eu sei que têm em casa. Olha, vou ler alguns versículos para você. A perfeição está, então, em praticar tudo o que você conhece. É possível nós termos maturidade de caráter? Judas 1, 24. Vamos ler Judas 1, 24? Judas 1, 24, finalzinho da Bíblia, antes de Apocalipse. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Olha, aí está dizendo que Jesus pode te apresentar irrepreensível. Não está dizendo que é você que vai se apresentar irrepreensível. Está dizendo aquele que é poderoso para te apresentar irrepreensível. É Ele que vai fazer essa obra em você. A decisão é sua, mas a obra é dele. Segundo Pedro 2,9,
eu vou ler um monte de promessas, né? Segundo Pedro 2,9 diz assim: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Então, Deus, Ele nos livra da tentação. Olha, tem uma tentação, eu não quero cair em tentação, não quero fazer o que está errado. Deus é poderoso para te livrar desta tentação, se você decidir não fazê-la. Se você dizer, não quero fazer, então Deus te livra. Sabe por quê? Em 1 Coríntios 10, 13 diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Pelo contrário, mas Deus é fiel, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará um escape, para que possais suportar. Então, existe alguma fórmula para nós sermos salvos? O nosso problema não é saber qual é a tentação, nós sabemos. O nosso problema é como que eu faço para ser semelhante a Jesus. Porque desde que eu me entendo por gente na igreja, eu ouço falar que temos que ser semelhantes a Jesus. Mas como que eu faço isso? Neste livro aqui, na página 595, eu vou ler para vocês o que Ellen White fala para nós. Tá? Vou ler para vocês. Ela diz assim: se Satanás procura desviar a mente para assuntos baixos e sensuais, traga-no de volta e coloquem-na em coisas eternas. E quando o Senhor vir o resoluto esforço feito para reter só pensamentos puros, ele atrairá a mente como um imã, purificará os pensamentos e os habilitará para purificar de todo o pecado secreto, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência a Cristo, segundo Coríntios 10, 5. Deus, então, quando Ele vê, Satanás, ele quer fazer-nos cativo de pensamentos para baixo, como ele estivesse nos puxando para baixo. Nós temos que clamar a Deus e pedir a Ele socorro. E se nós pedirmos socorro e disser, Senhor, eu não quero pensar nisso, Ele vai prover o socorro. Mas Ele vai deixar um tempo para ver se você realmente quer não pensar nisso. Vou dizer a você como é que ocorrem esses pensamentos. Vamos dizer que eu decida ver um filme. Eu vou decidir ver um filme. Estou passando roupa, quero ver um filme para distrair, que passar roupa aqui para nós, né? E esse servicinho ruim de fazer. Os homens não sabem, não. Eles saem, deitam com a cama, deitam com a camisa passada. Eles não dão valor a isso, mas é um servicinho agora no calor terrível. Estou lá, eu falo assim, não, vou passar uma roupa vendo alguma coisa, assistindo TV, porque passa mais rápido. Aí, quando eu coloco a TV, aparece um filme que não era bem para que eu visse aquilo, não. Sei lá, magia, o terror, o sexo explícito, alguma coisa que não era para eu ver com a minha mente cristã. Eu tenho duas decisões, mas está interessante demais esse filme. Tem um negocinho errado aqui, eu sei que está errado. Não vai me atingir, não, eu posso ver mais um pouquinho. Durante aquele tempo que eu estou decidindo se eu vou ficar com a televisão ligada vendo ou vou mudar de canal, Deus está observando se você quer, mas eu quero minha mente pura, esse negócio está errado. Mas olha, só um pouquinho, já tanto tempo que eu não vejo, qual o problema? Vê só um bocadinho enquanto eu estou passando aqui a roupa, e eu começo a passar a roupa até mais devagar, assim, porque eu estou querendo ver, assistir. Não é assim? Olha, se nós quisermos o nosso caráter perfeito, nós temos que entregar a nossa mente a Cristo, a nosso pensamento. Três motivos para você entregar o pensamento, não, 3 meios de você entregar o pensamento. Primeiro, uma oração preventiva. Levantar de manhã e falar, Senhor, me ajuda que hoje eu não entregue minha mente para Satanás. Porque eu posso entregar a qualquer hora com qualquer coisa. Por favor, me ajuda que a minha mente fique cativa. Entrego a minha mente cativa a Ti. E aí, é um primeiro meio. A segunda maneira é você memorizar a Bíblia. Quando você começa a ter uma tentação, você tem um versículo de cor. E você recita aquele versículo, recita o versículo, para poder escapar daquela tentação.
Os homens, às vezes, né, são mais tentados, às vezes, do que nós, que passa na rua, vê alguma coisa que não deve, aí ele fica com o olho, eu não posso, eu tenho que desviar meu olho daquilo, mas eu não consigo. Então, recita o versículo para poder mudar de pensamento. É assim que a gente faz. Cantar também. Você não consegue cantar e ao mesmo... Vocês já tentaram cantar e escrever? Uma outra coisa diferente? Você lembra que tinha um concurso assim na igreja? Cante, ó, que esperança, e escreva, o Senhor é meu pastor. A mente não consegue fazer as duas coisas. Num dado momento, ela vai se embaralhar. Ou você canta, ou você escreve. Nós somos assim, ou cantamos ou escrevemos. Então, se você está cantando e você dizer, eu vou cantar, você disser, vou cantar, Deus vai poder ajudar você. Romanos 12, versículo 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É a sua mente que tem que ser transformada. É a sua mente que tem que ser renovada. Muitos se arrastam pelos caminhos da religião, se arrastam e perguntam, por que que eu não consigo mudar? Por que estou sempre com problemas? Por que que a minha vida é uma vida dessa forma? Eu queria que Deus me desse fé, eu queria que Deus me desse coragem, eu queria tanta coisa, eu não consigo, Deus não me ouve. Mas Deus não ouve você por causa da sua mente. Você não renovou a sua mente não é renovada. Você acha que você pode pensar o que você quiser e servir a Deus. Olha, eu dou o dízimo, dou minhas ofertas, estudo a lição, levanto de manhã, oro meio-dia, oro de noite, faço culto, leio a Bíblia. O que eu faço com o restante do dia não tem problema, é meu. Eu tenho que dedicar a Deus as primeiras horas, primeiro Deus, mas o resto da minha vida eu tenho que poder fazer o que eu quiser. Então, mudança é milagre. Se você realmente quer mudar, você precisa de um milagre. E o milagre é só Deus que pode fazer. Onde você é você mesmo? Será que na igreja, os irmãos da igreja sabem quem você é? Imagina que o primeiro ancião da igreja bata na mulher em casa, de vez em quando dá uma surra nela. Ela está rindo ali, porque acho que é ela que bate nele. Mas tudo bem. Mas vamos imaginar. Aí ele chega na igreja, prega, canta, e ninguém fala nada. Ninguém sabe do que está acontecendo na vida desse casal. Porque a mulher não fala nada. Não diz nada. No trabalho, você é realmente quem você é? Se você for, você perde o trabalho. Porque se você brigar com o patrão, brigar com o superior, todas as vezes que você tem vontade de fazer isso no trabalho, você vai perder o trabalho imediatamente. Então, você não é você mesmo no trabalho. Em casa, você é o que você é? O que você acha? Em casa, você tem liberdade, né? Você pode xingar se você quiser, você pode brigar, ralhar com os filhos, ver o filme que você quiser, comer o que você quiser, fazer tudo o que você quiser. Olha, nem em casa você é você mesmo. Sabe por quê? Você só é você dentro da sua mente. Lá dentro. Só ali que você é você. Porque até mesmo para os nossos cônjuges, a gente não fala tudo que a gente pensa. A gente esconde uma parte. Por que que a gente esconde? Porque tem coisa muito desagradável que a gente tem vontade de falar e a gente não fala para poder, em prol da convivência, né? Dentro de casa, senão fica ruim. Então, a gente não fala. A gente tem vontade de fazer um monte de coisa, mas a gente não faz. É como se você visse uma estrada, e você tivesse um carro potente para dirigir, e a estrada dissesse 80 quilômetros. A estrada vazia, não tem pardal, não tem polícia, não tem nada. O que que você faz? Você anda 80 ou você anda mais? Você entendeu? Não tem ninguém olhando. Não preciso guardar essa lei se não tem punição. Não tem punição. Não tem ninguém olhando. Ninguém fala nada. Eu posso fazer o que eu quiser. Vocês entenderam? Isso não é guardar a lei. É isso que Jesus está dizendo, que o caráter está aqui na sua mente. Você é o que a sua mente é. E por isso que Jesus diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então é a nossa mente que tem que ser renovada, nada mais do que isso. Olha,
Vou ler mais uma coisa para vocês, está escrito no livro Medicina e Salvação, página 93. A primeira obra dos que desejam reformar-se é purificar a imaginação. Se a mente é guiada em direção viciosa, tem que ser refreada, cultivando só assuntos puros e elevados. Quando tentados a ceder a uma imaginação corrupta, fugi para o trono da graça e orai, pedindo forças aos céus. Na força de Deus, a imaginação pode ser disciplinada de modo a se demorar somente em coisas puras e celestiais. Então, o primeiro trabalho que você tem que fazer é transformar-se pela renovação da sua mente. Somente o caráter será renovado se você expulsar da sua vida pecados secretos que ninguém conhece, pensamentos secretos que ninguém conhece. Você não pode ser boa só por fora, porque senão você vai ficar com 80 anos e vai começar a xingar. E as pessoas vão dizer, como que ele mudou assim? Mudou não, ele é assim, ele é desse jeito, não mudou. Vocês entenderam? Então, nós temos que fazer isso. Agora, existem coisas nesse mundo que, apesar de não serem pecado, se tornam pecado quando você começa a usá-lo. Dá um exemplo para vocês. Olha, você está no seu WhatsApp, não, no seu telefone celular. No celular aparecem várias coisas. Aquele feed de notícia, né? E você passa para cima, e vai olhando. Ali acontece um monte de piadas também. Nós não contamos piada, nós somos mente pura, a gente não conta piada, mas a gente passa a ter o hábito de ver aquelas piadas ali. Às vezes zombando de Deus, às vezes zombando de detalhes como adultério, outras coisas, a gente acha engraçado. Com o que você acha que você está alimentando a sua mente? Olha, nós não podemos ter o céu e a terra ao mesmo tempo. E aquela forma de passar para o alto as coisas, eu estava lendo que eles escolheram aquela forma de passar, com o dedinho para cima, que é a mesma forma das casas, as casas de jogos, cassinos. Vocês lembram? Aqueles lotes de cassino, que eles jogam, aí fica rodando os negócios lá, para a pessoa ganhar ou não, a pessoa fica presa naquilo. Eles fizeram isso porque sabiam que as pessoas iam ficar presas naquilo ali também. É uma técnica que eles usaram. Eu vi uma reportagem sobre isso e achei muito interessante. E as crianças ficam achando fantástico. A mente das nossas crianças tem sido afetadas com isso, porque elas querem agora tudo rápido, tudo muito rápido. Eu tenho desbravadores que falam assim, o que mais que vão fazer? Está demorando muito, não posso esperar. Fruto da mente, a mente fantasiosa, a mente sem imaginação. Agora, nós temos que derrubar os raciocínios e toda altura que se levanta contra a ciência de Deus, levando cativo todo o pensamento para a obediência a Cristo. Isso está escrito em 2 Coríntios 10, 5. Pergunto para vocês, nós levamos os nossos pensamentos cativos a Jesus? Digo, porém, Gálatas 5,16, andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. E não cumprireis a concupiscência da carne. Como que nós poderíamos pecar se nós tivéssemos o Espírito Santo? Você acha que é possível alguém ter o Espírito Santo e ao mesmo tempo pecar? Não é, né? Mas aqui está dizendo, andai no Espírito. Então, primeira maneira de mudar a minha mente é andando no Espírito. Se eu não andar no Espírito, eu não consigo renovar minha mente. Para pecar, nós tínhamos que falar com o Espírito Santo. Ó, Espírito Santo, é o seguinte, eu estou querendo fazer um pecadinho pequeno, rápido, básico, não muito grande. Não vou matar ninguém, não vou roubar ninguém, mas é uma coisa pequenininha, eu vou fazer rapidinho, depois eu volto, peço perdão, peço a graça de Jesus e fica tudo certo entre nós. É assim que nós devíamos fazer. Você acredita na Bíblia? Acredita na palavra de Deus? Vou perguntar para vocês. Ela diz para nós que nós estamos perdidos quando nós pecamos. Correto? Concorda comigo? Vamos raciocinar. Estamos perdidos quando nós pecamos? Sim ou não? Vocês têm dúvida? Estamos perdidos quando nós pecamos? Tem muita gente que tem dúvida, hein? Eu acho que alguns estão pensando que vão ser salvos com pecado. Quanto pecado nós podemos fazer
que não atrapalha a nossa salvação. Quantas vezes por dia eu posso pecar para que eu não atrapalhe a minha salvação? Afinal de contas, eu ando com Deus direto e aí eu cometo um pecado. Quantos pecados eu posso cometer por dia? Uns 10 pecados? Vamos dizer por mês. 10 pecados por mês. Dá para a gente pecar 10 e ainda continuar salvo? Não? 5 por mês. É uma quantia muito pequena. 5. 3. 1. Não pode pecar nada? Agora eu pergunto para vocês. Pecados ocasionais, eu continuo ainda com Jesus? E o pecado constante, acariciado, eu não continuo com Jesus? Eu estou fazendo vocês pensar demais hoje, né? Não é? Pensa comigo. Então, se eu peco de vez em quando alguma coisa, eu continuo com Jesus. Porque é lá uma vez ou outra que eu faço isso aí e escorrego. E um pecado que eu tenho acariciado é esse que me separa de Deus. É isso? O que vocês acham? Vocês estão olhando para mim? Vocês estão olhando para mim assim, será que é ou não é? É ou não é? Olha, vou dizer para vocês. Olha, muita gente se faz essa pergunta. Então, se eu faço certo a vida inteira e eu faço um pecado ocasional e eu morro, então eu estou perdido? Eu estou ou não estou? Pela Bíblia está. Pelo Espírito de Profecia está. Se você morre em pecado, você está perdido. Lá em Ezequiel, Jesus fala assim, olha, se eu disser a uma pessoa boa para ir lá advertir alguém, e ela não fizer, morre o ímpio no seu pecado e aquela pessoa morre também. Se eu disser e a pessoa se converter, então está tudo bem. A alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. O que você tem que orar a Deus é para que você não morra em pecado, né? Um pecado ocasional não te pegue. Porque, segundo a irmã White, Satanás, ele fica esperando essa ocasião para nos fazer morrer em pecado. Então, você tem que prestar atenção que pecado ocasional nos leva à perdição tanto quanto o pecado. Nós não temos aquele livro da morte dos egípcios, que eles pegavam a balança, quando a pessoa morria, eles pegavam a balança, botavam a pena de um lado e todos os pensamentos da pessoa do outro. Se o pensamento pesasse mais do que a pena, ele não entrava. Olha bem, nós não somos assim, nós não cremos nisso. Nós cremos que um pecado que você cometa vai te levar realmente à perdição. Um exemplo. Muitas pessoas citam o exemplo de Davi, por exemplo. Davi era um homem de Deus e ele pecou. Davi, durante 1 ano, ficou em pecado sem confessar o pecado dele. Olha bem, 1 ano ele ficou. Se Davi morresse durante aquela ocasião, o que vocês acham? Estava perdido ou estava salvo? Estava perdido. Ele ficou 1 ano sem falar nada. Mas ele se arrependeu profundamente. E ele foi salvo, porque ele se arrependeu. E Deus o chama como homem segundo o meu coração. Vamos pensar nos discípulos. Os discípulos estavam andando com Jesus, de repente eles começaram a andar para trás um pouco. E eles começaram a discutir entre eles. Quem é o maior no reino? Eu vou sentar da direita, vai sentar à esquerda, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Todos eles brigando por uma posição no reino de Deus. Egoísmo, certo? Egocentrismo, o mesmo pecado do homem rico. E agora, Jesus pergunta, o que vocês estavam discutindo lá? Eles não queriam que Jesus soubesse. E eles esqueceram por um momento que Jesus era Deus e ele já sabia. Mas eles de vez em quando tinham essas falhas, né? Agora eu pergunto para vocês, eles estavam perdidos, pensando egoisticamente? Estavam. Estavam longe de Jesus pensando de maneira egoísta. Mas eles podiam mudar, né? Porque eles mudaram a vida deles. Deus, na sua misericórdia, Ele não permite que Satanás nos arrebate nos nossos pecados. Mas Ele não pode fazer isso para sempre, porque senão Satanás vai acusar. Vai dizer assim, se Deus levasse os discípulos salvos daquela maneira com que eles eram, Satanás ia falar assim, mas você está muito injusto, hein? Eu fui egoísta no céu, você me expulsou. E agora esses aí são egoístas da mesma forma e você os mantém.
Não pode uma coisa dessa. É 2 pesos, 2 medidas. Nós não podemos realmente agir assim. Olha, o que é entregar tudo para Deus? É cantar, Senhor, entregarei tudo e acabou? É isso? O que vocês acham? Jesus é o nosso exemplo. E desejar a todas as nações diz que nem um só pensamento ele condescendia com o mal. Jesus, ele anela fazer de você semelhante a ele. Mas ele não pode fazer se você não entregar o seu lóbulo frontal para ele. E dizer, Senhor, muda a minha vida. E você dizer, Senhor, eu não vou ficar alimentando a minha vida com coisas erradas. Eu não vou ficar vendo coisas que têm coisas erradas. Eu vou tirar essas coisas. Não colocarei coisas imundas na minha frente para eu não ver e eu não ter o meu pensamento poluído. É isso que Deus quer que a gente faça. O que eu faço para herdar a vida eterna? Nós não podemos herdar a nossa vida, não podemos herdar a vida eterna e também herdar a nossa vida terrena. Nós temos que escolher. Jesus, ele está te escolhendo hoje. Se você quer ser perfeito, deixe de pensar em você mesmo e comece a pensar em mim. Você quer ser perfeito? Quer herdar a vida eterna? Comece a pensar em mim, nas coisas que eu tenho que fazer, nas coisas que eu quero que você faça. A gente fala muito na igreja, nós estudamos muito na igreja, mas nós esquecemos do principal. Nós estamos aqui porque nós queremos ser salvos. Quando você entra ali na igreja, você está dizendo, o que eu posso fazer para ser salvo? Eu quero me salvar, eu quero morar no céu, eu quero fazer isso. E todos nós somos sinceros na nossa colocação. Mas a nossa sinceridade tem que ser acompanhada com aquilo que eu preciso fazer. Transformar a nossa mente. Deus, ele precisa de um povo diferente agora no fim dos tempos. Nós estamos vivendo no final do tempo do fim. E Deus precisa de um povo diferente. Você vai dizer assim, mas acontece que da minha avó não foi exigido isso. Dos meus bisavós viviam de maneira diferente. Martinho Lutero, João Hus e outros mais viveram e não... Vocês estão exigindo demais de mim. Acontece que você que vive no ponto do fim, no último ponto final aqui, nós estamos com a incumbência de mostrar o caráter de Cristo ao mundo. A irmã White fala que Jesus não vai voltar. E enquanto o povo de Deus ele não encontrar um grupo aqui que espelha o seu caráter, ele não pode voltar. Tem muita gente que fala que Jesus não veio porque o evangelho não foi lançado em todo mundo. Eu já estou cansado de ouvir isso também. Isso não é verdade. Se você lê a grande comissão evangélica, diz assim, e esse evangelho do reino será pregado a todo mundo em testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Ali não diz, esse evangelho do reino será pregado pelo povo adventista, pelo ser humano, então virá o fim. Não diz. Diz que será pregado. E esse evangelho pode ser pregado agora pela mídia, ele pode ser pregado pela internet normal, pelo rádio, pela televisão. Ele pode ser pregado quando você for preso e lançado em algum coisa, se você tiver de testemunhar na frente de todos, o evangelho a todo mundo vai ser mais fácil do que nós espelharmos o caráter de Jesus. Haverá 144 mil pessoas prontas, não sei se literal ou não, né? A gente não discute se é literal ou não. Mas esses vão estar resplandecentes. Lavaram e branquearam as suas roupas no sangue do Cordeiro. Deus precisa de um povo que os represente agora no tempo do fim. E você não representa Deus fazendo a mesma coisa que o mundo faz. Cantando as mesmas músicas que o mundo canta. Comendo as mesmas coisas que o mundo come. Vestindo da mesma maneira que o mundo veste. Qual o problema? Isso não é pecado. Tanta gente faz isso. Você quer ser perfeito? Quer entrar na vida? A pergunta não é que todo mundo faz ou deixa de fazer. O tomate, ele está pequenininho como tomate, e o tomate está grande como tomate perfeito. A perfeição de cada um é de acordo com o desenvolvimento. E você que está na nossa igreja aqui hoje, você que está ouvindo, Deus vai cobrar de você o que você conhece. Se você continuar se vestindo, comendo, andando da mesma maneira que o mundo faz, você vai herdar o que o mundo herda. Você não vai herdar a vida eterna.
Na volta de Jesus, nós teremos 3 grupos. Tem pessoas que falam que são 2, mas na verdade serão 3. Olha, um vai dizer, este Senhor, esse é o meu Deus a quem eu aguardava. Vai saltar de alegria. O outro vai dizer, correr, eu quero me esconder nas cavernas, nos montes, não quero nem ver quem está sentado. Mas o grupo mais triste vai ser aqueles que vão dizer assim, Senhor, você não está me arrebatando por quê? Eu preguei, eu orei, fui na igreja, dei estudo bíblico, muitos entraram, e eu, Senhor? E Jesus vai dizer, eu não te conheço, não sei quem você é. E Jesus não vai conhecer aquele que não espelhar o caráter dele. A mensagem pode ser um tanto dura para você, mas saiba que é essa mensagem que a irmã White fala nos livros dela. Você precisa mudar o seu caráter. Estamos vivendo 2024. 2024 está aí. No passado, a gente via muitas profecias sendo pregadas na igreja, mostrando, mas hoje é fanatismo dizer algumas coisas. E o púlpito está silenciado com respeito a isso. E as pessoas não pregam mais. Mas os sinais estão acontecendo. As coisas estão acontecendo e nós estamos dormindo, como se fosse um sono letárgico. É mesmo, né? Parece que Jesus está voltando mesmo. Mas vai demorar mais um pouquinho, acho que vai dar tempo para eu fazer isso, aquilo outro. Depois eu conserto o restante. Vai pegar você como ladrão? Porque as pessoas dizem assim, a volta de Jesus é como ladrão. Vai pegar todos como ladrão? Não. A Bíblia diz, lá em Tessalonicenses 5, diz assim, que ele vem como ladrão, mas não virá como ladrão para aquele que é filho de Deus. Porque o filho de Deus real, que tem o seu caráter modificado, à semelhança de Jesus, ele não vai ser pego como ladrão. Porque ele sabe, ele conhece ao seu Deus e ele não vai ser enganado. Nós agradecemos a Deus por estarmos vivendo nesta época. Mas você, irmão, pense nisso. O que você faz para herdar a vida eterna? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É esse meu desejo, a minha oração. Se vocês quiserem ler este sermão, ele está escrito no capítulo do Desejado de Todas as Nações, Uma Coisa Te Falta, e está escrito no livro Mente, Caráter e Personalidade, o capítulo Imaginação. Que Deus nos abençoe. Amém. Oi? Volume 2. Mente, Caráter e Personalidade, volume 2.